Fala galera, para os MP Entrevista de hoje, vamos falar sobre o uso das mídias sociais nas eleições 2014. Até que ponto devemos acreditar no que é publicado? Como isso pode influenciar em nossas decisões? Trouxemos a comunicadora Silvânia Santoni para estar conversando com a gente. Silvânia, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. E para começar, a gente queria saber se você se envolveu nessas discussões. Muito, Camila, assim, na verdade até mais do que seria saudável, digamos assim. Não estou brincando com você, eu acompanhei bastante, me envolvi muito e, na verdade, para mim, política está diretamente relacionada a esse nível de envolvimento mesmo, né? Então, me envolvi muito, com prazer e saí dessa eleição com uma boa dose de satisfação de ver que mais pessoas também se envolveram, né? Muita gente que até a eleição de 2010 a gente via relativamente apático, estava aí dando seus gritos de guerra pelas redes sociais. Então, acho que isso tem sim um aspecto positivo. E quando a gente assiste os debates nos programas de TV e os programas políticos até, é frio, porque você está sentada no sofá, mas você não tem como você participar. Você pode participar, comentando com parentes e tudo mais. Mas pela internet, igual esse ano aconteceu muito, das pessoas irem para o Twitter, para o Facebook, está rolando debate, estão discutindo. E o que você acha? Quais que você acha que são o que é positivo e o que é negativo? Na verdade, eu acho que talvez a gente não tenha um ponto negativo especificamente nesse ato das pessoas deixarem de consumir o debate, por exemplo, de forma passiva, porque a televisão, a gente sabe que ela é um veículo de consumo passivo, né? Você está, como você disse, sentado no sofá e só recebendo, aquilo não tem troca, e mais do que isso, não há uma produção do sujeito sobre aquilo que ele recebe, né? Pelo menos não de forma imediata. Quando eu vejo algo na TV, mas imediatamente eu vou fazer uma postagem no Facebook, por exemplo, eu já estou eu mesmo trabalhando em cima daquilo que eu recebi, repercutindo aí já a partir do meu ponto de vista. Eu acho extremamente positivo, né? É óbvio que a gente tem que começar a pensar aí na forma como isso é repercutido, né? A gente teve, a internet também virou um pouquinho um campo de batalha, com discursos de ódio, com xingamento. Isso não me apavora de uma forma geral, porque é muito do que a gente via na política das ruas, que ficou esvaziada ao longo das últimas décadas, mas quando você vai conversar com um militante que faz política na rua, há 20, 30 anos, ele vai te dizer que isso sempre foi assim. Só que de alguma forma aquilo que acontecia nas ruas agora ganhou um outro espaço, que são as redes sociais. Mas a postura mais ativa, mais combativa, ela é sim muito positiva. Silvânia, informação é poder. Sim. E a gente vê nas capas da Veja que bateram muito nos políticos, nos partidos, e até na edição antes do dia 26, eles lançaram uma capa que virou até, o pessoal até fez piada na internet. E o que você acha? Até onde vai o limite dos meios de comunicação? Olha, no caso do que a Veja fez, na verdade, a gente tem que pensar, inclusive, o alcance disso, né? Porque para muita gente virou piada e aí as redes sociais têm uma vantagem enorme nesse sentido, que é conseguir de alguma forma, eu não vou dizer que as redes sociais equilibram o poder do veículo tradicional como a Veja, mas fazem algum contraponto que não existiria se não houvesse a internet com essa força de que as pessoas, né, que permite que as pessoas emitam informação mais apenas do que recebam. Mas inegavelmente aquela capa teve um apelo forte entre muitas camadas da população. Né, a diferença do Aécio para a Dilma antes da capa diminuiu até o domingo, dia da eleição, e atribui-se um pouco dessa diferença a isso. A sua pergunta principal, aí, o limite, né, do poder dos meios de comunicação, passa essencialmente hoje para a gente discutir regulação da mídia. Só que o grande problema é que todo mundo que levanta essa bandeira, vamos regular a mídia, é acusado de querer censura. Né, quando na verdade a gente precisa regular porque a gente não pode ter, por exemplo, uma denúncia sem uma prova, um documento, né, uma testemunha ou qualquer coisa desse tipo, como a gente teve no caso da Veja, que foi uma saída absolutamente eleitoreira. Então, os veículos de comunicação no Brasil estão sem limite mesmo, porque se não tem regulação nenhuma. Toda vez que se fala em regulação, a gente é acusado de querer censura, ainda mais nesse clima megalomaníaco de que a gente está vivendo uma ditadura do PT. Então, sempre que se diz, né, vamos regular alguma coisa, as pessoas já ficam insanas e vão para as ruas pedir intervenção militar. Por isso eu acho que a regulação da mídia é urgente e ela tem que ser encampada pelos próprios comunicadores. Porque enquanto tiver comunicador por aí gritando que isso é censura, a sociedade não vai apoiar. Enquanto a gente não tiver um número grande de jornalistas dizendo não, vamos regular sim, porque isso não é censura,
a gente vai continuar tendo esses desmandos de alguma forma, né? A gente não vai virar Venezuela, a gente não vai ter o governo federal caçando concessões públicas de emissoras, ninguém vê isso nem no horizonte mais distante acontecendo no Brasil, mas a regulação, ela urge, ela não pode ser uma pauta que fica em segundo plano, como ela tem ficado há muito tempo, desde, pelo menos que eu acompanho desde o primeiro mandato do presidente Lula, quando essa discussão foi levantada, acusou-se de que queria se censurar a mídia e ninguém mais teve coragem de levar essa bandeira adiante, né? O que a Veja fez foi um crime eleitoral. Inevitavelmente ela tem que pagar por esse crime. Eu não sei se a presidente Dilma está levando à frente a ideia de processar a revista, mas deveria. Só que certamente, na hora que ela leva adiante a ideia de processar a revista, ela vai ser acusada de ir contra a liberdade de imprensa, né? A questão é quem é a pessoa que vai querer lutar mesmo carregando esse peso nos ombros de parecer um censor. A gente precisa de alguém que encanta essa ideia. E saindo dos meios de comunicação, o cidadão, até onde vai o limite do cidadão? Que a gente está vendo aí assuntos. Vamos separar o norte do sul, o preconceito contra o nordestino. Até onde você acha que vai o limite do cidadão? Bom, aí eu acho que é uma coisa muito simples. A gente tem uma Constituição que garante uma série de direitos civis de forma bastante clara. O limite para mim aí é legal, né? Xenofobia é crime, racismo é crime, né? Discurso de ódio é crime. Então, na verdade, falta aplicar a lei sobre esses sujeitos, né? A gente tem os discursos de ódio, especificamente em relação aos nordestinos, falam de uma... eu ainda quero que alguém da área de psiquiatria ou de psicologia explique melhor como que essa raiva, o que gerou essa raiva que está sendo colocada para fora de forma tão enfática nos últimos tempos, né? E no caso do Brasil, de forma tão deselegante, porque a extrema-direita existe no mundo inteiro, mas uma extrema-direita tão raivosa é um negócio que está nos assustando efetivamente. O limite do cidadão é a lei. E trazendo, inclusive para o campo da comunicação, há uma diferença muito grande entre liberdade de expressão e discurso de ódio, né? Eu posso dizer o que eu quiser até o momento em que eu não estou ferindo o direito do outro. Isso se perdeu facilmente. Nunca se chamou, por exemplo, o beneficiário de Bolsa Família de vagabundo com tanta facilidade, né? As pessoas não têm nenhuma trava na lei. Isso está sendo dito muito claramente. O Facebook e o Twitter são plataformas que possibilitam isso, porque eu não passo por controle nenhum. Na minha redação eu ainda tenho meu editor, eu tenho o chefe de redação que minimamente estabelece algum contraponto se eu exagerar. Ali não, a ponta dos meus dedos, o teclado e a coisa está dita. O limite aí é legal, né? Só que a lei tem que se fazer valer. Não dá para dizer, porque o sujeito disse no calor do momento, que ele não tem que ser punido. A gente acabou de ver o caso da torcedora do Grêmio, né? Gritando macaco, macaco. Ah, coitadinha, ela foi pega para Cristo. Ela cometeu um crime. Se a mídia exagerou, se a mídia fez um circo com a história dela, são outros 500, mas isso não nega que ela tenha efetivamente cometido um crime. Mas não é porque eu não posso te chamar de vagabunda, depois você, Camila, desculpa, foi no calor do momento. Ainda mais quando eu faço isso em público, nas redes sociais, e estou estimulando um discurso de ódio. Está aí nas ruas, né? As pessoas babando em cima de preto, pobre, nordestino, beneficiário de Bolsa Família e tudo mais, e se colocando como a raça pura brasileira, que é a classe média tradicional paulista, bradando gritos de ódio pelas ruas. As pessoas têm que ser processadas, necessariamente. É a lei, o limite é a lei. Silvana, e você acha que as mídias sociais, de certa forma, elas podem influenciar na decisão da pessoa? Sim. Eu me lembro quando foi a primeira eleição do Obama, foi quando a gente começou a estudar a relação entre mídias sociais e política. E efetivamente foi a primeira grande eleição no mundo em que as mídias sociais foram usadas como uma ferramenta fundamental, não como uma ferramenta secundária ou terciária dentro do processo. Eu acompanhei muita gente, assim, eu brinco que o meu Facebook ele é esquizofrênico, porque eu curti a página da Aécio, da Dilma, da Marina, para ir acompanhando tudo, né? Eu curto a Veja, curto a Caros Amigos, para entender esse contraponto. Eu consegui acompanhar muita gente, alguns alunos inclusive, que há 3 meses atrás eram absolutamente despolitizados, e à medida que a coisa foi ganhando um pouco nas redes sociais, foram se politizando para um lado ou para o outro, né? Mas foram se politizando e da metade da campanha para cá já estavam inclusive fazendo campanha mais do que apenas comentando ou curtindo coisas de campanha. E aí a gente vai pensar de uma forma bastante simples. Se o que define o voto do eleitor também é o volume de informação que ele recebe, eu estou recebendo cada vez mais informação dessa fonte. Eu faço enquetes rápidas com meus alunos em sala, assim,
Quem aqui assistiu um telejornal na última semana inteira? No geral, ninguém. Mas todo mundo está informadinho pelas redes sociais. Eu acho sim que é decisivo. E por isso também é um espaço que carece de regulação. Porque não dá para nas redes sociais eu dizer o que eu quiser, da forma como eu quiser, sem provas, sem documentos, sem testemunhas, sem nada disso, já que é um local que as pessoas incorporam o que está dito ali como verdade, né? É cada vez mais decisivo. Eu acredito que, inclusive, as redes sociais vão ter um papel decisivo nesses próximos 4 anos, né? O Facebook já se despolitizou muito rapidamente, em 3 dias já não se falava de política no Facebook, mas eu vi muita gente que ainda resistiu e que ainda segue ali curtindo algumas páginas. Vamos ver se a gente vai voltar a ter as redes sociais com força só daqui a 2 anos nas eleições para prefeito, ou se de alguma maneira os temas de política vão seguir aparecendo com uma frequência maior aí. Eu espero que eles sigam. A ideia que a gente teve lá atrás quando surgiu a internet, de que a internet viraria uma ágora virtual, né? A ágora era a praça pública grega onde as pessoas discutiam política, que hoje não dá para fazer isso mais porque a gente é uma nação de 200 milhões de pessoas. E aí quando surgiu a internet, os estudiosos todos diziam com grande otimismo, agora nós temos uma ágora virtual, se a gente não pode se reunir todos em praça pública, a gente se reúne na internet. Para o bem e para o mal, né? A gente se reúne para debater, para se agredir, para bloquear os outros, para excluir os outros, mas a política está ali. E isso é um saldo muito positivo dessa eleição. Quase ninguém passou imune à política nessas eleições. Odiando, amando, defendendo, brigando, mas quase ninguém passou imune. E de todas as mazelas que essas eleições trouxeram, esse é um ponto muito positivo. Graças principalmente às redes sociais. Simone, nosso tempo está